Bem-vindos a todos para mais um momento desta palestra e eu espero que todos estejam bem, né? Como que vai? Está dormindo bem? Está alimentando bem, né? Com alimentos que têm minerais, que têm vitaminas, está tendo o controle, o domínio das suas emoções, dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, porque os pensamentos negativos têm que ser filtrados, né? Não podemos é, aceitar. Eu estou vendo o relógio aqui, então a gente tem que seguir, né, o relógio, o horário. E temos sim que ter um pensamento equilibrado, uma alimentação equilibrado. Tudo deve ser equilibrado na nossa vida, né? Ter um sono tão tranquilo, né? Não viver muito estressado, ter um momento de ficar mais tranquilo, mais calmo. Porque se as pessoas viver só preocupado, não descansar, não sentar, não meditar, né, nos pensamentos positivo, não fazer uma meditação, não fazer uma reflexão boa, né, para a sua vida. Então as pessoas eles vão ficar desequilibrados, né, vão perder o equilíbrio emocional, né, sentimental, né, e ter o equilíbrio até no falar, até comunicar com as pessoas, né, na hora de negociar, na hora de ouvir, nós temos que filtrar também o que nós ouvimos, porque nem tudo o que a gente ouve aí no mundo é bom, né? Quantas notícias negativas, né? São muitas as notícias negativas que tem por aí, né? Que traz as pessoas, aos jovens, as pessoas de todas as idades, traz o mau sentimento, né? A impressão má no coração, né? Temos que buscar as boas influências, as boas ações. Eu sei, né, que vivemos num mundo onde tem, né, o bem e o mal, né? Mas temos que procurar fazer o bem, né? Seguir o bem, caminhar para o caminho do bem, que é muito importante para as pessoas, né? Amar, ser solidário, né? Querer bem as pessoas, né? Ganhar dinheiro, sim, todos precisam ganhar dinheiro. Hoje tem gente que tem aquele comentário, né? Que as pessoas falam, né? Que as pessoas têm os bens porque roubam, né? Tem uma empresa boa porque rouba, é rico porque rouba. Mas nem sempre é isso, né? Isso daí é uma ideologia, né? Ideologia do mal, né? Que luta entre o rico e o pobre, né? Que o pobre e o rico, todos são iguais. A diferença é que o rico tem riqueza e o pobre, ele é pobre, ele não tem riqueza, não tem dinheiro como tem o rico. Também a classe média, né? Então, essas ideologias que procura dividir para conquistar, eu também estou em desacordo, né? Mas porque é o seguinte, nós temos que unir para conquistar, não dividir para conquistar, né? E cada um tem que fazer a sua parte.
muitas vezes os vendedores que saem vendendo as coisas, né? E as pessoas não compreendem, né? Mas fulano tá vendendo, tá explorando o povo. Não, de maneira nenhuma. Quem vende, quem sai vendendo, né? Tem os ambulantes que vendem as coisas. Ele não está explorando, ele está vendendo para ganhar o seu dinheirinho, né? Ganhar a sua renda. O vendedor, por exemplo, a dona de casa que vende bolos, né? Bolos prontos, né? Outros que vendem lanches, outros que vendem salgadinhos, que vendem grãos, amendoim, né? Vende amendoim. Outros vendem sorvete. É um meio de renda que eles têm, mas mesmo assim ainda tem gente que é ignorante, tem gente que ignora porque as pessoas vendem. Vender é bom, né? Quantas vezes, né, a gente vê, né, pessoas vendendo, né, que até pessoas mais novo, né, vendendo as coisas na rua. Eu acho que as pessoas devem sim comprar se for coisas boas, principalmente coisas que são bom, né? Desde que seja vendido com higiene, né? Se vender, por exemplo, barra de cereais, né? Tem que ser a barra de cereais integrais. Isso daí é a opinião, né, da medicina natural, né? E não é barra de cereais que tem muita mistura no meio, mas tem que ser os integrais. Mas o importante é que as pessoas estão vendendo porque eles querem ganhar um dinheirinho, querem ganhar a sua renda, né? Até aposentados também trabalham vendendo, né? Isso daí não é para estranhar. Não é porque as pessoas é aposentado e quer vender alguma coisa que ele vai ser proibido, né? Todos podem vender as coisas, tanto como autônomo, como também usando o seu CPF, né? Não usando o PJ, né? O número da empresa, não tem empresa, mas vende pelo CPF, pode também vender, né? Todos podem vender, todo pode fazer, vender salgado, vender pães, vender bolos, né? Vender o que ele deseja, né? Principalmente coisas que seja boa, né? Agora, se for vender coisas que é falsificado, né? Aí não é bom, né? Então deve cuidar da sua saúde, da sua família. Tem gente que quer cuidar da família dos outros, tem gente que preocupa com os outros, mas não preocupa consigo, não preocupa com a sua esposa, né? Não preocupa com seus filhos, né? Tem que preocupar, né? Tem que amar, né? Tem que se cuidar, né? Porque isso é importante. Para a gente ter uma saúde estável, né? Estar bem, temos que viver uma vida tranquila, sossegada, tem que eliminar as armas do mal. Eu já gravei vídeo, né? Sobre as armas do mal, que é a inveja, que é o orgulho, né? Muito excesso de orgulho, excesso de inveja, né? Excesso de vingança, né? Excesso de ingratidão, né? E assim por diante, tem muitas coisas que é uma arma do mal. Temos que desarmar das armas do mal e procurar se armar com a arma do bem, né? E não desprezar aquele que vende, né? Tem um vendedor aí, está vendendo aí, por exemplo, bermuda, short, está vendendo meias, não é para desprezar ele,
porque ele está vendendo, não. Não é para desprezar o pipoqueiro, aquele que vende pipoca, o garapeiro, aquele que vende a garapa, né? Não é para desprezar quem vende garapa. Não é para desprezar quem vende o que for que estiver vendendo na rua, mesmo que seja o PJ ou aquele que vende só com CPF, né? É que ele não tem empresa, né? Às vezes ele vende como ambulante, né? Eles vendem vendedor ambulante que nem empresa não tem, mas está vendendo alguma coisa na rua, vendendo paçoca, né? Se é paçoca boa, compra dele, né? Se ele está vendendo algum produto, alguma coisa, quem vende pomada, por exemplo, procura comprar dele, né? A gente não pode ser avarento, né? Tem que tirar o escorpião do bolso e procurar, na maneira do possível, né? Comprar das pessoas que vendem, né? Isso é solidariedade, isso é amor e outra, isso é importante. Agora, se tiver vendendo coisas falsas, coisas falsificadas, né? Aí já não aconselho as pessoas a comprar esse tipo de coisa, né? Principalmente as coisas de comer tem que ser coisas de qualidade, né? Não pode ser coisas que não tenha falta de higiene, né? Precisa falta de higiene, aí dá problema. Tem que ser uma coisa organizada. Eu quero falar hoje eu tenho um relógio aqui na parede, eu tenho que olhar para cima para mim poder seguir esse relógio aí. Eu quero falar sobre as hortaliças, né? Eu comentar um pouquinho ligeiramente sobre as hortaliças, né? Que é bem dizer, o catálogo brasileiro de hortaliças, né? Então eu quero falar sobre várias hortaliças, que são muitas, né? São inumeráveis, né? Tem bastante, né, hortaliça. E isso daí é o que sustenta, que ajuda as pessoas, são as coisas, as raízes da terra, a fruta da terra são os melhores. Quanto mais natural, é melhor para você, para mim, para a criança, para o jovem, para os idosos, né? Quanto mais natural, é melhor. É claro que hoje tem coisa que tem que passar defensivo, né? A gente vê que a batata doce, ela é bom para atleta, é bom para qualquer pessoa, pessoas de idade, é muito bom a batata doce, né? Assada, cozida. Só que as batatas usam defensivo que tem que passar, porque senão encaruncha. Fica tudo com caruncho, né? Então tem que passar os defensivos, né? E tem também os defensivos natural que se usa também. Quanto mais natural, melhor é, né? Quanto menos tóxico, é melhor ainda, né? Defensivo que não seja tóxico demais, mas que seja para combater as pragas, né? Que dá na plantação, dá na horta, né? Dá no pomar. Por exemplo, tem várias hortaliças que eu vou citar hoje, todo mundo conhece hoje, as pessoas vão numa hortifruteira, né? E chega lá e tem todas esses frutos, né? Frutos da terra, frutos da horta, né? Como a berinjela, a mandioca ou a macaxeira, né? A
macaxeira, tem vários nomes, né? E tem vários, tem o milho verde também, que é muito bom, o chuchu, né? O moranguinho vermelho também, que são bons, né? E tem inúmeros, o quiabo, né? O inhame, o melão, né? O pepino, a couve, o repolho, tem o repolho roxo, tem a abobrinha, o gengibre, tem, tem vários, a cenoura, né? A cenoura também, né? A rúcula, a abóbora, tudo isso é bom, né? Então eu quero comentar um pouquinho de cada, né? Que vem ser, bem dizer, o catálogo das hortaliças, né? Que fala sobre esse assunto. Eu vou falar mais sobre esse assunto, né? Porque são 50 as espécies, né, de hortaliças, de frutos da horta mais conhecido no Brasil, né? Que nós vemos porque são muitos, né? Abóbora, abobrinha, a selga, agrião, alcachofra, alface, alho poró, né? Almeirão, batata doce, berinjela, bertalha, beterraba, brócolis, ou couve, brócolis, cebola, cebolinha. Tem um número muito grande, né? Cenoura, chicória, são, são inúmeros, são muito o que tem o chuchu, coentro, a a couve chinesa, a couve-flor, a ervilha, espinafre, feijão vagem, gengibre, inhame, jiló, mandioquinha, salsa, maxixe, melancia, melão, milho verde, morango. Tem um morango grande e tem um moranguinho, né? Mostarda, nabo, pepino, pimenta, pimentão, quiabo, rabanete, repolho, né? Rúcula, salsa. Tem muito, né? A taioba também, né? O tarô, o antigo inhame, né? Tomate, hortaliças mais conhecidas, né? São muitas que é bom para a saúde, né? E é isso mesmo, é o caminho que temos que seguir da alimentação é essa, né? E eu quero falar sobre esse assunto, né? É um assunto que todo mundo sabe, né? As pessoas vai lá no, onde vende hortaliça, né? Na fruteira, né? Ali tem todo tipo de fruta, tem verdura, tem uva, tem coco, né? Coco de castanha, coco de água, tem vários tipos, né? Cebola, inhame, ali tem de tudo. A gente está falando aqui e lembrando, né? Que o que eu vou falar é o que já todo mundo sabe, né? Mas a gente tem que memorizar, né? Sobre isso daí, né? Porque todos eles têm minerais, vitaminas, todos eles é bom para a saúde, né? Todos eles ajudam na saúde das pessoas, né? Todos eles é bom. Tem vários minerais em todos eles, né? O nome científico, né?
Vamos ver aqui, que é a abóbora, né? Curcubita moschata, né? É uma cultura tipicamente tropical, com frutos ricos em vitamina A. Também fornece vitaminas do complexo B, cálcio, fósforo, né? Na mesma planta encontra-se flores femininas de origem e os frutos masculinos, né? Flores femininas que originam os frutos e a masculina que fornece o pólen, né? Para boa produtividade, frutos sem deformação, é necessária a presença de abelhas para a polinização, né? Tá faltando muita abelha, né? Existe certos tipos de defensivo, né? Que prejudica e até mata as abelhas. Eu já vi sobre isso daí, né? Existe defensivo que estão matando e é preciso das abelhas para polinizar, né, a plantação de abóbora, né? É um tipo de abóbora, né, que precisa a presença de abelha para a polinização. Os tipos mais encontrados são seca, frutos grandes, né? Ah, nós vemos aqui, por exemplo, a bananinha, casca rajada e a japonesa, ou cabotia, né? Então está aí, né? São vários tipos, né? Tem, por exemplo, a abobrinha, que o nome popular é abobrinha italiana, ou abobrinha verde, ela tem esse nome, né? Abobrinha italiana, abobrinha verde ou abobrinha. Ela é ótima também, né? O nome científico é Curcubita pepe. Descrição dessa abobrinha. Seus frutos são de fácil digestão, rico em niacina, fonte de vitamina do complexo B. As abobrinhas são produzidas de forma semelhante à abóbora, mas são colhidas ainda imaturas verdes, né? Pode ser semeado diretamente no local de plantio. Ela é muito importante, né? Ou em bandeja, né? Para transplante. Mas cuidados são sensíveis ao transplantio, né? Já que suas raízes não se recuperam depois de danificada, né? A cultura é sensível ao excesso de água no solo. O início da colheita depende da cultivar escolhida e do porte de manutenção exigido pelo consumidor, né? E a época, né, tem que ser temperaturas amenas entre 15 graus a 25 graus. Temperaturas elevadas podem prejudicar a polinização. Não tolera geada, né? Então essa abobrinha italiana, né, abobrinha verde, ela não tolera geada, né? Então tem que ser no clima certo. Pode ser consumido em refogado, no óleo, o azeite cozido, em saladas, né? Em saladas também, em soufflé, né? É frita, na milanesa, recheado ou como ingrediente em todos, em bolos, pizza, pastelões,
Seu cozimento é muito rápido, não é necessário acrescentar água, pois a água da abobrinha é suficiente para cozinhá-lo, né? Então está aí, né? Agora eu quero falar sobre a selga, mas eu quero dizer, quanta gente que não gosta de comer verdura, né? Quanta gente. Tem muita gente que não gosta de comer verdura. Tanto pessoas adultas como até criança não gosta de verdura, mas tem que comer verdura. Por que que as pessoas têm problema de saúde? Por que que o organismo fica desequilibrado? É por causa disso, né? É por causa disso que o organismo ele fica desequilibrado, né? Porque não come verdura, não come frutos da terra, não gosta de comer frutas, né? Alimentos naturais, então fica desequilibrado, dá problemas de saúde, né? A selga, o nome da selga, nome popular é a selga, né? Nome científico é Beta vulgaris. A descrição dela, a selga é da mesma família da beterraba e se diferencia pelos grandes desenvolvimentos das folhas e do talo, que são parte comestíveis, rica em frutas e vitamina A e C, além de ser fonte de sais minerais como o cálcio, o ferro, né? A semeadura é feita em bandeja para a produção de mudas ou diretamente no canteiro, né? Sendo necessário o raleio, feliminização das plantas em excessos nesse último caso. O ciclo pode prolongar-se por cerca de 100 dias, sendo que a colheita inicia-se entre 60 a 70 dias o plantio, né? Agora, a época e região para o plantio é desenvolver-se sob temperaturas amenas entre 15 e 25 graus, sendo plantado geralmente no período de outono e inverno em região de baixa altitudes, em região mais altas, em verão suave, pode-se plantar durante todo o ano. Então é a selga, né? Então está aí, né? Esse é o remédio que a gente fala, esse é o verdadeiro remédio, né? Que o Hipócrates, né? O filósofo grego, né? Chamado Hipócrates, o primeiro médico, né? Ele disse: o teu remédio será o teu alimento, o teu alimento será o teu remédio. Então, não adianta a gente ficar correndo para se intoxicar com remédio, né? Qualquer coisinha, toma remédio sem consulta, sem receita, né? E sai aí tomando remédio à toa, né? Então não é assim, né? Eu quero falar sobre o agrião. Existe dois tipos de agrião. Tem o agrião do seco e tem o agrião do rio, né? Tem o agrião do seco e tem o agrião do rio. O agrião, o nome popular é agrião. Agora tem o agrião da horta, que é o seco, agrião do seco, ou então o agrião da horta, né? Agora do rio ele vai dar onde tem bastante água, né? É agrião do rio. Nome científico é Nasturtium officinate. É. Descrição: é uma planta também semiperene, podendo ser plantado em água ou
em terra seca. É uma hortaliça folhosa, rico em vitamina C e em sais minerais, como o ferro. Seus talos são ricos em iodo. Ele tem muito iodo, né? Isso é bom para pessoas que têm problema de tiroide, né? Ele é muito importante. É semeado em bandeja ou em sementeiras, né? Serão posteriormente transplantadas para o local definido. As estacas retiradas de culturas adultas também pode ser utilizado para o plantio. A colheita pode ser feita quando as folhas já têm um bom tamanho, podendo ser repetido por quatro vezes ou mais. O primeiro corte se dá por volta de 60 dias após o plantio. A época e região para o plantio. A descrição é desenvolver-se melhor sob temperatura amenas entre 15 a 25 graus, né? Como as outras que eu tenho repetido, né? Sendo plantado geralmente nos períodos de outono e inverno, onde o verão não é muito quente, pode ser plantado o ano inteiro. Então o agrião ele é muito bom. O agrião também se faz tratamento para problema respiratório e é bom para as pessoas que têm problema de tireoide, né? Deficiência de iodo. O agrião ele é bom, né? Ele é rico em vitamina C, né? As pessoas devem entender que a vitamina C ela é bom para o coração, né? Que evita infarto, evita muitos problemas, né? Nas pessoas. E eu quero falar também, porque aqui a gente está falando uma lista de hortaliças, né? Hortaliças e frutos da terra. A alcachofra, nome popular é alcachofra. O nome científico é Ciara esclintus. É isso daí, né? É, e vamos ver aqui. É isso mesmo, é Sinara escrimus. É. A descrição, a parte comestível é o botão floral. É fonte de vitamina C, né? Tem vitamina C, ácido fólico, magnésio, potássio, né? Então está aí, né? É uma cultura perene, né? As raízes e parte aérea com 5 a 7 folhas, né? E de cada planta são colhidos cerca de 20 botões, né? É a alcachofra, né? E a cultura exige frio para se desenvolver bem, mas é sensível à geada, não pode ter geada, né? Então, está aí, né? As pessoas têm que entender que as vitaminas estão nos frutos da terra, estão nos frutos da terra, né? Então, a alcachofra ela é muito boa para fazer várias fórmulas naturais, né? E já a alface, que é o nome popular também, nome científico é Lactuca sativa, né? A descrição da alface, as hortaliças de folhas comestíveis, as folhas podem ser lisa ou crespas, né? Com ou sem formação de cabeça, né? Também existe alface com folhas roxas ou folhas bem recortadas. É uma importante fonte de sais minerais, principalmente de cálcio e de vitaminas, especialmente a vitamina A. O alface deve ser
colhido antes do início de pendoamento, femissão de pendão floral, né? O momento em que as folhas começam a apresentar um sabor amargo e característico. O plantio em locais definidos é feito por mudas, semeada em bandejas ou copinhos, né? Época, região para o plantio. Pode ser cultivado durante o ano todo em todas as regiões do Brasil, a depender da cultivar escolhida. Já existe variedade adaptadas a climas mais quentes e outras para plantio em região de clima ameno. Então é aí, o alface é importante, né? O alho também. Tudo isso é bom, tudo isso serve para a saúde. Mas tem gente que ele não gosta disso. Tem gente que só quer comer lanche, só quer tomar bebidas industrializadas, né? Isso, e não querem comer esses alimentos que vai ajudar a equilibrar o seu organismo. Mas alguém poderá até dizer, falou, mas essas verduras, hortaliças, está tudo contaminado porque passam venenos tóxicos, né? Passam defensivos que intoxicam as pessoas. Mas tem que entender que o veneno não penetra no melão. A pessoa que come o melão tem que lavar bem o melão, lavar bem as verduras. Se lavar bem, né, com um pouquinho de vinagre na água, né, e lavar bem lavado, as pessoas não vão se intoxicar, porque a planta, ela por natureza, todas as plantas, ela filtra a intoxicação. As pessoas não vão comer frutas, ou seja, intoxicada, fruta com veneno. O veneno não entra dentro. Não. As pessoas falam, mas hoje a gente come tudo envenenado, tudo tem veneno, fruta, laranja, né? Tangerina, tudo está intoxicado, tudo está cheio de veneno, a gente come tudo envenenado. O importante é na hora de lavar, tem que lavar bem, né? A verdura, a hortaliça, a batata, tudo, a cenoura, tem que lavar bem. Lavando bem, não vai ingerir veneno, não vai ingerir, porque a própria natureza das plantas que o Criador criou, ele já vem com a filtração. O veneno não vai entrar ali. É claro que tem que obedecer às regras. Se, por exemplo, o agricultor passar um veneno forte, principalmente na batata, porque a batata, se não passar o agrotóxico, ela fica toda carunchada, né? Não tem como comer batata carunchada. Então, tem o tempo, né? Não é na hora que passou o veneno, daqui um pouco chega lá, pega uma batata lá e nem passou o tempo para vencer já, descasca uma batata e come. Não é assim. Tem o tempo certo, tem o tempo certo para as pessoas e tem que lavar bem, é claro, né? Tem que higienizar bem para comer, mas esse negócio é descartado. É descartado. Para mim, eu descarto esse negócio de falar que as pessoas estão comendo tudo envenenado. É só lavar bem as verduras, hortaliças, os grãos, cereais. Não vai comer, ingerir toxicidade, né? É até difícil de falar. Ingerir coisas tóxicas, né? O alho, ele é importante na saúde, né?
principalmente problemas cardíacos, ele é muito importante, né? O nome popular é o alho. Nome científico é Allium sativum, é o nome científico. A descrição: o alho é um condimento mundialmente utilizado na culinária, sendo uma cultura muito antiga, né? É rico em vitamina do complexo B e contém expressiva quantidade de fósforo. Ele é muito importante, né? Ele ajuda a melhorar a saúde e usado para tempero também, né? Época e região para plantio também é escolha da cultivar adequada ao clima da região. É essencial para sucesso da cultura, né? Então está aí, né? É o alho, tem o alho roxo, tem a cebola roxa, tem o alho branco, tem vários tipos, né? O roxo é mais forte ainda. Então, tem muita coisa para a gente falar, não vai dar para falar tudo, né? O alho poró, ele é parecido com uma planta, né? E é usado as folhas mesmo, as folhas, o pé dele, né, que é usado, né? É um tipo de um alho parecido com uma planta verde, né? Como se fosse uma planta verde. E é usado, não é usado aquele alho, né? Que tem dentes de alho, tem a cabeça de alho, não. Esse é o alho tipo verdura, né? O alho poró. Ele é verde e usa, né, o pé dele, usa as folhas dele. O nome é alho poró também. O nome científico é Allium ampeloprassum, né? A descrição é: a planta lembra o alho, porém é o maior com folhas mais largas e alongadas de cor verde escura. Apresenta consideráveis teores de vitamina A, B e C e produz melhor em solos de textura média entre argiloso e arenoso, né? Que é o solo argiloso ou arenoso, é o solo, é a terra, né? Solto e leve. O plantio por muda é o mais indicado, transplantando-se as mudas quando atingirem cerca de 12 centímetros de altura. Um trato cultural recomendado e mantido, né? Vamos ver aqui. Amontoa, né? Que é recomendado, né? Que é chegado de terra junto às plantas para provocar a produção de longas hastes brancas. E ele é, na região e época, o plantio típico de frio e deve ser plantado nos períodos de outono. Então está aí, né? Então tem muitas hortaliças. O almeirão também é o nome popular, é almeirão ou chicória amarga. O nome científico é Chichorum intybus. São nomes científicos complicados para a gente ler, não sei se a gente está lendo certinho, né? Mas o importante é que a gente está falando, né? Suas folhas são alongadas, em formas de lanças, e constitui a parte comestível, né? Fornece vitamina A, C, complexo B, sendo boa fonte de
fósforo e ferro, né? Ele é muito importante, né? E está aí, né? Também a temperatura amena entre 15 a 25 graus, sendo plantado geralmente nas estações de outono e inverno. Já batata, né? O nome popular é batata, né? O nome científico é Solanum tuberosum. É isso daí. E a descrição também da batata, né? Originária dos Andes, né? A batateira produz caules modificados, tubérculos ricos em carboidratos, muito utilizado na alimentação humana, né? Também fonte importante de fósforo, vitamina e do grupo B, né? É muito importante. E ela pode ser plantada em temperatura a menos entre 15 a 25 graus, né? Então está aí. E tem muitas coisas. Agora tem a batata doce, que é o nome científico, a batata doce. O nome científico é Ipomoea batata. Esse é o nome científico. A descrição da batata doce é originária da região tropical da América do Sul também, sendo suas raízes tuberosas as partes de maior interesse para a alimentação, por serem ricas em amido e açúcares. A polpa e a casca possuem cores que variam de branco ou roxo, passando pela creme e alaranjado, né? É uma cultura rústica, né? Pouco exigente em nutriente e água. Ela é muito importante. Batata doce, né? É muita coisa para a gente ler. Já a berinjela também, que é o nome popular berinjela, nome científico Solanum melongena, né? É uma planta arbustra resistente e vigorosa. O fruto roxo escuro ou quase negros. É rico em vitamina A, B1, B2, B5, C, potássio, fósforo, cloro, cálcio, sódio, ferro, magnésio, enxofre. O plantio é realizado via semente em bandejas, né? E a região e a época é uma planta de clima quente, sendo favorecido pelo calor, principalmente para a germinação, emergência e formação de muda, né? A bertalha, né? Mas o negócio é o seguinte, que é difícil, né? A gente chegar numa fruteira, né? Onde que vende frutas, hortaliças, é difícil a gente achar todas essas, né? Essas hortaliças, não acha, né? Por exemplo, a gente vai lá procurar o agrião e não acha o agrião. É, a gente às vezes vai procurar o rúcula e não acha a rúcula, né? Aí tem isso também, né? Nem sempre você chega numa fruteira, onde vende hortaliças, ou no mercado que seja, nem sempre a gente vai achar o que a gente está procurando, né? A bertalha, por exemplo, né? A bertalha, nome popular é bertalha, couve de cerca, João Gomes, espinafre indiano, folha tartaruga e assim é. É, é, cada lugar é o nome, né, que é chamado, né? Por exemplo, folha tartaruga é na África, né?
O nome científico é Basella alba e Basella rubra. Esse é o nome científico, né? Esses nomes científicos são um nome chato de falar, né? É chato mesmo, né? Mas tem que falar, né? Tem que explicar. E a gente sabe que a bertalha é uma hortaliça trepadeira de folhas suculentas, né? Brilhantes e de formato ovalado ou decoração. É uma boa fonte de vitamina A, C, além de cálcio, ferro, fósforo. A cultura prefere solos arenosos e ricos em matéria orgânica. As sementes devem permanecer 24 horas de molho em água antes da semeadura, para quebrar a dormência. A preparação é feita por sementes plantadas em sementeiras ou bandeja para posterior transporte ou transplante, né? Transplante ou por ramos plantados diretamente ao canteiro, né? A colheita se os ramos terminais quando atingirem de 40 a 50 centímetros. Época e região para plantio. É desenvolver-se melhor em região ensolarada e com temperatura mais elevada. Chuvas abundantes e bem distribuída favorece a cultura. Não tolera geada. Então está aí, né? A bertalha. A beterraba. Beterraba é uma fonte de vitamina, né? Tem muita vitamina na beterraba, o nome popular é beterraba, o nome científico é Beta vulgaris. É bom eu comentar isso daí porque tem muita gente que não gosta de comer coisas da horta e nem frutas, né? Tem muita gente, principalmente muitos jovens, né, que ele costuma comer bastante lanche. Mas os lanches também pode ser posto também, hortaliça no meio, né? Hortaliças e frutos da terra pode pôr no meio do lanche também, né? Pode pôr aveia também. Existem outros meios, uns meios diferentes, uma diferenciação ao fazer um lanche, né? Ponhar hortaliça no meio. Isso é muito importante, né? Então, a beterraba, o nome popular, que é o nome que o povo chama, né? Nome científico, Beta vulgaris é o nome, né? A descrição é uma hortaliça bastante consumida pelo Brasil, né? A bertalha, cuja parte tuberosa tem sabor doce e coloração roxa. É fonte de sais minerais, principalmente ferro e açúcar natural, que deve quebrar a dormência das sementes, colocando-as de molho por 24 horas antes da sementeira, né? Então, é fonte de sais minerais, principalmente ferro e açúcar, né? Então, está aí, né? Região e plantio e época é desenvolver-se melhor sob temperatura amenas, entre 15 a 25 graus ou baixas, resiste a frio e geada. Não tolera temperaturas e umidade muito elevada também. E tem também o brócolis ou couve-brócolis também. O nome é brócolis ou couve-brócolis. Nome científico: Vasica oleracea é o nome científico. A descrição da planta
Ela é verde escura, da mesma família de couve, da couve-flor, do repolho e do agrião, né? Que é o basicais, né? Então está aí, né? Pode ser o tipo de cabeça ou do tipo que for, né? É fonte de vitamina C, A, cálcio, ferro, fósforo, fibra. É uma cultura exigente em adubação ou micronutrientes, especialmente boro e tem que tratar, né? Fazer um tratamento, um molibdênio, né? A colheita deve ser feita quando os botões florais estão bem desenvolvidos, né? Ainda com coloração verde escura, mas antes das abelhas, ou seja, aberturas das flores, né? Não é abelha, não, a abertura das flores, né? E a época e região do plantio. Já existe cultivares adaptados a clima mais quente, né? A escolha da cultivar ideal em relação ao clima da região e atitude é fundamental. Para fazer a melhor escolha, o produto deve consultar, né, catálogos de cultivares de espécies para plantar, né? Tem que observar, né? E tem também que a cebola, né? O que eu estou comentando, todo mundo sabe, né? A dona de casa, o aposentado, né? A avó, o avô, todo ele sabe disso daqui, né? Isso é uma coisa falada, mas a gente sabe que tem aquele ditado, né? Que uma mentira dita 1000 vezes, as pessoas vão acabar acreditando né, que é verdade aquela mentira. Então a gente tem que falar, né? Uma verdade falada 1000 vezes, ela vai reforçar, não é que ela é mentira. Uma verdade falada 1000 vezes, ela vai reforçar que é verdade mesmo, né? Que é verdade que é bom para a saúde, né? Cebola, tem a cebola roxa, tem a cebola branca, que é bom para combater também a trombose, a má circulação, diabetes alta. Hoje você toma água de cebola, a diabetes vai lá embaixo, né? Então são coisas naturais. Ah, mas eu tenho meu médico, eu tenho que tomar o que o médico mandar. Não, eu não sou contra médico. Se as pessoas é uma pessoa crônica, ele precisa tomar, mas mesmo assim tem que se equilibrar o remédio, porque muitas vezes as pessoas tomam remédio e o remédio acaba prejudicando as pessoas, dando efeitos colaterais, né? Já se tomar aí a água de cebola, ela não vai dar efeitos colaterais, né? É que nem o azepam, diazepam, não sei, é uma coisa assim. São remédios que fazem mal para as pessoas, dá efeito colateral, né? Já a folha de abacate não, você faz a folha de abacate, o chá, não vai dar efeitos colaterais. Tem o mesmo efeito do azepam, diazepam, uma coisa assim, né? Nome científico, né? Da cebola. Ela é cebola, mas é Allium cepa, é o nome científico. A descrição é planta originária da Ásia, sendo que a parte utilizável é o bulbo, originado de folhas carnosas. É rica em vitaminas do complexo B, principalmente o B1, B2 e vitamina C, e pode ser semeada em local definido e em bandejas ou sementeiras para posterior
transplantes das mudas. O plantio também pode ser feito por bulbinhos colhidos de 1 a 3 centímetros de diâmetro. Existem no mercado cultivos adaptados a períodos de dias mais curtos e mais longos, de ciclo curto, mediano e longo. Época, regiões para o plantio. De modo geral, não forma bulbo em dias com duração inferior a 10 horas de luz. Os bulbos crescem e amadurecem mais rapidamente sob temperaturas altas, mas a alta temperatura não tem efeito. Se as horas de luz diárias exigidas não forem suficientes, plantas expostas a um período prolongado de frio são induzidas a florescer, o que é desejável somente a produtores de sementes. Então, está aí, né? E tem a cebolinha, né? A cebolinha, vamos ver a cebolinha, né? Cebolinha, nome popular, é a cebolinha. É o nome popular, deixa eu ver. Eu já estou chegando quase no fim também, né? É muita coisa para ler, não vai dar para ler tudo, né? Não vai dar para comentar o que está aqui. Eu estou lendo aqui, eu quero dizer que é um catálogo, né? Que eu tô vendo aqui. Eu estou vendo num catálogo. Isso daqui é para as pessoas saber. Tem muito dentro, tem a cenoura, né? Nome popular cenoura, nome científico é Daucus carota, né? É Daucus carota, né? A cenoura também é uma planta cuja parte comestível é a raiz e tuberosa de cor amarelada, né? Tem